noite a todos, a graça e a paz. É bom estar aqui com vocês mais uma vez para cultuarmos a Deus. Eu queria te convidar a estar presente nesse momento junto conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Saudade desse povo maravilhoso. Saudade. E mesmo estando longe, a gente sente falta de fazer as lives. Porque é a única forma da gente estar perto, não é verdade? Eu quero que nesse momento a gente esteja ligado aí de coração, sentimento e espírito para ouvir a voz do Senhor Jesus, para ouvir o que Ele tem para nos dizer nessa semana abençoada, que Deus tem nos guardado, nos protegido de todo o mal. Amém? Amém. Queria te chamar para a gente dar início a esse momento de culto e nós vamos orar. Pedir a Deus para que Deus venha estar nos dando graça, né? E logo após vamos estar adorando ao Senhor. Amém? Espírito Santo de Deus, que maravilha, Senhor, estarmos aqui na Tua presença com os nossos irmãos em Cristo. Amém, Pai, esteja na casa de cada um, Senhor. Que privilégio poder estar na casa de cada um, Senhor, nesse exato momento. Que Tu venhas estar, Senhor, nos dando ânimo, forças, convicções de que Tu estás presente nesses momentos de angústia. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por mais um momento na Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu convido você para adorar o Senhor comigo. E essa música, nesse momento de adoração, nesse momento assim, de clima gostoso, sabe? Para a gente tirar todos os momentos de tristeza e vamos ter a convicção de que Ele está do nosso lado, de que Ele está conosco, Ele está sempre nos guardando, nos protegendo, de que Ele está aqui, bem pertinho, bem perto. Então você vem adorar a Deus junto comigo. Amém? Livrando o nosso coração, livrando a nossa mente, pondo aquilo que é dele em nós. Amém? Que você esteja ligado agora na palavra de Deus e que o seu coração esteja pronto para receber a palavra do Senhor. Amém? Bel, bota aquela outra canção aí, só um pouquinho, Bel, pra gente. Por favor. Quebrando teu coração agora um pouquinho. Então adora o Senhor.
Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é com imenso prazer que entramos na sua casa, é com alegria. E antes de tudo, antes de começar tudo aqui, antes de falarmos qualquer coisa, eu queria hoje te perguntar algo. Como é que você está? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Como é que está o seu coração? Como está a sua vida financeira? Como está tudo? Por que eu estou perguntando isso? Porque esse momento é de culto. Vamos apresentar a Deus a nossa casa, nossa família, a nossa vida. Por isso eu queria que você pegasse tudo, a tua saúde, dê graças a Deus por ela. No nome do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por tudo que está fazendo em nossas vidas. Por isso eu quero orar antes de iniciar essa palavra. E antes de orar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse ela aberta em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. E o 6, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos ao Teu nome, rendemos graças ao Teu Santo Espírito. Convidamos ao Teu Espírito Santo a adentrar nesta casa, a falar com aqueles que necessitam de Ti. Eu quero te pedir em nome de Jesus, vem sobre a Tua igreja, vem Espírito Santo, ministra sobre os nossos corações, derrama da Tua graça e do Teu favor imerecido, Senhor. Peço, vem sobre ele, vem sobre ela. Se estão enfermos, cura. Tu és o Deus da cura. Precisamos da Tua mão poderosa. Por isso, agradecemos desde já e cultuamos ao único Deus vivo e verdadeiro que está presente nas nossas vidas. Em nome de Jesus, adoramos. Amém e amém. Eu queria que minha esposa lesse esse trecho, por favor. Amém. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosos em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas, e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Eu queria que você, nesse momento, imaginasse comigo. Eu uso o culto de quarta-feira na nossa igreja muito para ministrar aos nossos corações em relação a uma palavra, não como uma pregação, mas como um ensino. E eu não quero hoje fazer diferente. Hoje ainda continua sendo o culto de quarta-feira nas nossas igrejas. E não é a questão só do ensino, é a questão do entendimento. Eu falo muitas vezes na igreja, as pessoas até brigam comigo. Pastor, entendeu? Porque eu sempre falo isso, né, filho? Porque eu falo muito mais na quarta do que no domingo. Então eu queria hoje ministrar ao seu coração esse texto que minha mulher leu. No versículo 4 que diz assim: porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas, ou seja, o raciocínio, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Foi isso que ela leu mais um versículo, mas hoje eu quero iniciar falando algo para você. Tem muitas pessoas que estão entrando em desorientações, estão passando para um momento de tristeza. Eu tenho recebido alguns telefonemas, eu tenho falado com muitas pessoas via Zap, via Message, e algumas pessoas estão entrando em alguns desesperos. Desespero por causa que a sua casa, algumas pessoas já necessitam de sustento, outras pessoas porque o desespero está na alma, sentimentos.
E aí eu começo a analisar que a gente precisa levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo, para que a gente possa de verdade começar a entender tudo isso que estamos vivendo, tudo isso que estamos passando. É interessante a gente começar a ver isso como um ato em que Deus está ministrando às nossas vidas um posicionamento. E esse posicionamento, ele fala muito aos nossos corações. Que posicionamento? Um posicionamento de sabermos quem de fato somos, o que de fato buscamos, o que de fato nos edifica, tá? Porque a gente tem um inimigo muito árduo. Além de ser nós, os inimigos de nós mesmos, a gente tem um inimigo chamado Satanás, né? Ele tem edificado muito pensamentos, fortalezas espirituais. Ele tem construído com mentiras no coração de muitas pessoas, tem construído pânico, tem construído medo, tem construído muitas adversidades que são diferentes daquilo que Deus sempre nos ensina, que Deus sempre nos coloca. Então eu vejo que muitas pessoas estão passando por circunstâncias, muitas dúvidas em seu coração. E eu quero ver e olhar para você e dizer para você, não tenha dúvida, Deus está conosco. Eu vou pegar vários textos bíblicos aqui, eu não vou ler todos, mas vou citá-los, para que a gente possa entender como é que o diabo trabalha e como é que Deus faz na nossa vida. Porque tem muita gente sendo nocauteada por sofismas. Eu já preguei sobre sofisma na igreja. Sofismas são mentiras calculadas do inimigo, em que ele trabalha para fazer com que a gente fuja da verdade, usando meias verdades para estabelecer aquilo que ele quer. Então o sofisma é causar dúvidas, e eu quero falar do lado espiritual da coisa. E hoje eu queria ministrar isso ao seu coração, tá? Porque Deus tem planos, Deus tem prodígios, Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida, e eu sei que há tempo para tudo debaixo desta terra. Então eu quero pegar primeiramente um texto que fala em Êxodo capítulo 7, quando no Velho Testamento Deus queria libertar o povo do cativeiro do Egito. Ele mandou Moisés fazer alguns prodígios, e Moisés obedeceu, foi lá libertar esse povo que estava no cativeiro. E o tema dessa mensagem hoje, pensamentos cativos. O tema desta mensagem, pensamentos cativos. Eu vejo que Satanás ele está colocando pessoas com pensamentos cativos. Eu quero pegar o texto aqui de Êxodo capítulo 7, versículo 12. No momento em que Deus manda Moisés ir fazer prodígios para libertar o seu povo. É interessante que nesse texto Moisés ele foi e repetiu eventos por 3 vezes. Primeiro ele fez uma cobra, um pau se transformar em cobra. Depois ele fez 3 sinais maravilhosos, né? Só que nesses sinais, filha, é incrível que Satanás se levantou para causar dúvidas no povo que era para ser liberto. Porque o povo do Egito, o povo judeu que estava clamando por libertação, não acreditava que Moisés ia ser um libertador, não acreditava naquelas palavras, e Deus começou a operar maravilhas naquele lugar para que eles acreditassem. É interessante que quando Moisés começou a operar as maravilhas, nas 3 primeiras, Satanás copiou. Nas 3 primeiras, Satanás fez. Transformou também cobras, fez subir a rãs, transformou a água em sangue. Todas as 3. Por que que ele fez isso? Entenda. E o diabo ele faz isso direto na nossa vida. O inimigo simplesmente ele trabalha para tentar nos enganar. Enganar os escolhidos, chamados para uma libertação, os chamados para viver uma vida livre no Senhor, os chamados para contemplar as grandezas de Deus. Mas muitas pessoas têm levado a sendo cativas de Satanás por causa de enganos, porque o inimigo também faz alguns prodígios, o inimigo também faz alguns milagres, o inimigo também faz algumas coisas
que confunde a nossa forma de pensar. Estes dois homens, chamados Janes e Jambre, era o nome desses dois magos, feiticeiros, que fez esses milagres. Agora é engraçado que esses sinais, eles só serviam naquele momento para confundir os escolhidos, os chamados, os eleitos. O que eu quero dizer hoje para você? Que você vai se deparar nesta vida com pessoas que vai falar coisas que vão te confundir, vai falar coisas que vão te enganar, vai trazer confusão para o seu coração, palavras de desânimo, palavras de que não tem a fé que nós pregamos, palavras que causam dentro de nós medo, dúvidas. E é isso que Satanás ele faz. Ele usa pessoas, ele usa muita gente para trabalhar a favor de que o povo escolhido de Deus não possa seguir em frente. Se recusa a seguir em frente porque causa uma grande dúvida. E aí a gente vê que desde os primórdios, desde do Velho Testamento até hoje, Satanás continua operando da mesma forma. Esses encantadores fizeram esses prodígios, mas quando chegou no quarto prodígio, eles não conseguiram fazer, porque o quarto prodígio exigiu criação. Foi onde foi o prodígio do piolho, quando bate na terra e a terra, a areia começa a se transformar em piolhos. Eles não conseguiram fazer isso, porque necessitava do Criador para criar. Satanás não pode criar, ele só copia as coisas. Então isso é interessante a gente analisar, porque nós somos enganados com palavras lindas e maravilhosas, simplesmente para que a gente não consiga seguir em frente. E essa operação de Satanás, ela serve para gerar em nós, em nossa mente, na mente das pessoas, confusão. E eu vejo isso acontecendo todos os dias. Pessoas que não conseguem seguir em frente, simplesmente porque estão confusas. Medo, reclusa, dúvidas e muitas coisas que o mundo apresenta com essa pandemia, com doenças, né, que está acontecendo, com mortes. A gente vê isso acontecendo diariamente. É necessário abrirmos os olhos, porque o mundo está acarretado de um espírito de confusão. Esse mesmo espírito que estava trabalhando por meio de Janes e Jambres, esses magos do passado, eles trabalham hoje na atualidade. Esses mesmos espíritos de confusão que faziam milagres, que também estavam fazendo alguns efeitos, implicando na nossa vida de decisão, na nossa fé, implicando na nossa confiança em Deus, produzindo confusão, causando em nós medo, porque a doença chegou, porque isso aconteceu, porque abateu-se com a morte, porque isso. A questão é, será que estamos seguros em Deus ou não estamos? Será que estamos sendo confundidos pelo medo, pela insegurança? Será que estamos adentrando no nosso quarto e ficando apavorados, amor? Por conta disso tudo que está acontecendo? Porque a verdade é que essa confusão de informações, essa confusão de palavras que são meias verdades, que eu vou falar e citar muitas aqui hoje, e eu quero falar no mundo gospel, ou seja, no mundo espiritual. Eu falei gospel no sentido de espiritual, no sentido de as pessoas entenderem, no mundo bíblico, para que a gente possa discernir o que Deus quer fazer conosco. A instrução de Deus para nossas vidas é entender que os sinais que operam por meio da fé em nós é para nos dar confiança, convicção, certezas, para não causar dúvida, para não ter medo, para seguir em frente. Mas o ruim é que a gente está vivendo uma geração de Janes e de Jambres, que são imitadores dos sinais divinos. A gente vai ver muitas pessoas tendo as imitações dos sinais divinos, que conseguem ir para a igreja, adorar, que conseguem louvar, que conseguem levantar as mãos para o Senhor, mas o seu coração está longe do Deus que servimos. Pessoas que estão sendo influenciadas
pelo mal, mas não conseguem ser influenciadas por Deus. Conseguem ter medo, mas não conseguem ter confiança. Conseguem causar pavor ao inimigo, mas não tem certeza. Não tem a fé convicta. Esse é o medo, como pastor, que eu tenho no sentido das pessoas. É a confusão que elas estão absorvendo por causa deste caos. Por causa das notícias que abalam. Cara, Jesus está para voltar. A gente vai ver muitas coisas. A gente vai ver coisas que vai causar dentro de nós, às vezes, dúvidas. Mas as dúvidas, elas não podem nos destruir. Ela tem que levantar um questionamento, como eu preguei passado aqui, para dizer: Deus, o que tu queres? O que é que tu estás dizendo? Para onde o Senhor está me direcionando? O que fazer? Então é isso. Mas isso também aconteceu não só no passado, filha, lá com Moisés, quando houve essas operações no meio que causou confusão. Uns diziam que era uma coisa, outros diziam que era outra. Uns falam, outros desfalam. Pastores falam uma coisa, outros pastores dizem outra coisa. É uma confusão generalizada. É interessante a gente ver que é necessário a gente analisar que também no tempo de Jesus estava acontecendo isso. Eu vou ler um texto de Mateus capítulo 28, que vai do versículo 10 em diante, que diz assim: Então Jesus disse: Não temas, presta atenção, não temas, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá verão. E os 11 discípulos de Jesus partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, e quando o viram, o adoraram. Mas, olha esse mas alguns duvidaram de quem era o Senhor, das operações e das maravilhas. Os discípulos, alguns duvidaram, porque ele viu muitas palavras, muitas pessoas: é o Messias, quem é ele, quem é esse, quem é aquele, e muitas coisas, e isso causou dúvida. Deixa eu te dizer, não tenha dúvida. Se você serve a um Deus poderoso, magnífico, soberano e Pai, Ele não vai deixar você passar por lutas sem que tenha um objetivo e um propósito definido nisso. Amém? Quer falar alguma coisa, irmão? Não? Então eu queria que você entendesse isso. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, ela não entendendo isso, elas entram nesse estado de luta e de adversidade. E agora entra a mensagem que eu quero dizer para você hoje. Tá? Que mensagem? A mensagem desse texto que vai falar: porque as armas de nossas milícias não são carnais. Ou seja, o que vem da carne, o medo, a dúvida, a morte, as aflições, as angústias, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você tem conhecimento de Deus? Você se relaciona com Deus? Você conhece os milagres e os prodígios que Ele já fez na sua vida e em muitos lugares? Deixa eu te dizer, não tenha dúvida, o Senhor é contigo. O Senhor é com a tua casa, com a tua família. O Senhor quer te preservar de tudo isso. Amém? E mesmo que as lutas e a adversidade venham, Ele será contigo. Ele vai estar lá. Amém? Então não duvide disso. Então há 3 obstáculos que o inimigo sempre trabalha. Quais são esses 3 obstáculos? É esses aqui. Ele cria em nós fortaleza, ele cria em nós um espírito altivo e ele traz sofismas. É interessante a gente ver isso. Por que é interessante a gente ver isso? Porque a gente não consegue compreender como é que de fato o inimigo trabalha. Quando se fala de fortaleza, fortalezas aqui, no tempo que Paulo falou nesse texto de Corinto, tinha uma montanha, tinha uma fortaleza lá. Eu vou trazer um pouco da história para você. Tinha uma fortaleza e ele, olhando para ali, ele trouxe uma explicação para aqueles discípulos que estavam ouvindo ele. Quando está vendo aquela fortaleza, o inimigo trabalha como ela. E aquela fortaleza é um castelo, que a gente tem que entender, um forte, em que foi construído pedra por pedra, suas paredes largas, altas e sólidas.
foram edificadas através de anos, não foi feito de um dia para a noite. Então o inimigo ele começa a trabalhar desta forma, ele começa a construir pedra por pedras, trazendo conselhos, pensamentos, planos que ele tem contra você. Ele vai construindo de pouquinho em pouquinho, para que você possa, dentro do teu coração, estabelecer uma fortaleza que não possa ser rompida, por causa que entrou dentro de você o espírito da dúvida, do medo e da mentira. E o inimigo ele trabalha muito bem nisso. E essa fortaleza, ela estabelece dentro de nós uma confusão. Porque essa fortaleza era para ser dentro de nós defesa, mas ela está sendo uma proteção. Uma proteção contra aqui, uma proteção não contra o inimigo, mas uma proteção contra as verdades de Deus. Porque muitas vezes esses pensamentos errôneos, esse pensamento do sofisma entrou dentro de mim. Eu vou explicar para vocês que é sofisma já, porque a gente vai ter que anular eles da nossa vida. E aí quando eles entram dentro de nós, ele cria tamanha fortaleza que defende a nossa vida contra aquilo que Deus está fazendo, em vez de ser contra o inimigo. Produz em nós resistência. Produz em nós uma resistência tão grande que causa a altivez. E o que é altivez? A altivez é uma barreira de conhecimento, de orgulho humano, em que lança sobre nossa vida a razão do conhecimento, impedindo que sejamos alcançados pela verdade. Então as fortalezas entram da mentira, a gente absorve vida, a mentira, e aí a gente cria essa fortaleza. Uma pessoa vem com a palavra de Deus, e quando isso vem, mas como você já tem um conhecimento disso, de alguma coisa que você acha que é certo, aí você se constrói uma altivez, e essa altivez do conhecimento que você tem impede que a verdade de Deus possa operar. Então é exatamente isso, altivez. É um muro alto de conhecimento que eu adquiri, que está protegido pela fortaleza que adentrou na minha vida. É mais ou menos isso. Isso tem entrado na vida de muita gente. A gente vê, filha, pessoas com medo, entrando em desespero, em angústia. É ruim passar por crises. É ruim, eu sei o que eu estou falando. É ruim passar por lutas. Não é verdade? A gente entra em colapso. Tem dia que a gente não quer fazer nada. Tem dia que eu não quero fazer nada. Eu quero me deitar. Eu fico pensando em Deus daqui. Assisto a televisão, fico aqui todo o tempo. Eu não quero saber de mais nada. A gente às vezes fica assim preocupado com muitas coisas. Mas por favor. Até pelo lado humano é natural. Pelo lado humano natural. Mas a gente tem a nossa fé. A gente tem a certeza. Tem as convicções. Assim, é normal permanecer assim. Permanecer, que é errado. Tá? Então, enquanto esses dois, fortalezas e altivez, eles têm que ser destruídos de dentro de nós, o sofisma ele tem que ser anulado. Eu quero falar do sofisma. Sofisma fala, o texto fala aqui de anularmos ele. Preste atenção. Por que eu digo anular? Porque um conhecimento da mentira só pode ser destruído com o conhecimento da verdade. Mas a verdade ela tem que ser deixada entrar, ela tem que passar dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? Então eu queria que você entendesse isso. Tá? Você que está me ouvindo, tá? Tem muitas pessoas que criam sofismas assim. Presta atenção como é que funciona. Parece, já viu esse sofisma? Parece, mas não é. Não é um ditado popular. Parece, mas não é. Esse ditado se refere a coisas que têm aparências de serem corretas, mas não são. Tem frases que soltamos que parecem ser verdadeiras, mas não são. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Mas que são como planejadas, maquiadas, projetadas para trazer argumentos que parecem corretos, mas que não são. Que no final é engano, que no final nos conduz ao erro. É isso que o sofisma faz. Então a gente tem que derrubar esses erros.
A gente tem que trabalhar dentro do nosso coração para derrubar o sofisma. Porque se não derrubar esse sofisma dos enganos, a gente nunca vai derrubar as fortalezas, destruir as fortalezas. Se não trocar esse sofisma, nunca vamos tirar a altivez do conhecimento que absorvemos e estamos altivos porque achamos que sabemos alguma coisa. Então é isso que tem acontecido. Sofisma é uma mentira maquiada. Sofisma é um argumento maquiado, que traz um pouco de verdade, mas que o seu teor é uma mentira. E isso a gente observa muito. Muito acontecendo de verdade. E eu queria hoje que vocês entendessem isso, por favor. E ao compreender isso, em nome de Jesus, tente, por favor, anular os sofismas. E são muitos que ocorrem. Eu vou dar muitos exemplos aqui para você ter noção, tá? Alguns usam sofisma de compensação. Temos uma tendência de encobrir alguma realidade na nossa vida indesejável, enfatizando uma outra característica, mediante algum desconforto. A gente está passando por algum desconforto e a gente começa a querer anular isso. Aí a nossa mente começa a procurar uma compensação para amenizar a situação que estamos vivendo. E aí começa a buscar um refúgio, em vez de encarar a verdade. Aí a gente tenta viajar, não pode. Vou te dar um exemplo. Há quem diga, estou desviado da igreja. Presta atenção, estou desviado da igreja, mas não fumo, não bebo. Note, em nome de Jesus, note uma coisa. Note que estas maneiras de se desculpar não são seguidos de um raciocínio lógico. Não é. A verdade é que a pessoa não quer ir para a igreja, ela está encontrando só uma desculpa. Não é verdade? Esse é o problema. Então, ela usa meias verdades para estabelecer isso, é sofismo, maquiando algo porque ela não quer. É isso que a gente tem que entender. Porque as pessoas não querem. Mateus 23 diz o seguinte: deverias, porém, fazer estas coisas sem omitir as outras. Ou seja, nós devemos não fumar, não beber, não fazer as coisas erradas, mas não omitir a que é correta. Aí a pessoa pega a correta, pega a mentira, usa da mentira como escape, trazendo uma compensação porque a gente não está indo à igreja. Porque a gente não está fazendo o que é certo. E a gente tenta fazer isso, são sofismas que foram colocados dentro de nós, que você mesmo já falou algumas vezes. Eu não vou para a igreja porque fulano, poxa, vive fazendo isso, aquilo, outro. Que crente é esse? Então ele vai anular a sua fé? Ele vai causar dúvida em você? Ele vai anular a desistência? Ele vai trazer a desistência para você? Pelo amor de Deus. É isso que o inimigo está trabalhando, está criando de pouquinho em pouquinho. Você viu o irmão fazendo uma coisa errada, depois outra, e vai aumentando, criando fortalezas no seu coração, até chegar o momento, para quê? Para quê ir para a igreja? Porque se fulano que faz tudo que não presta está lá fazendo o que lá na igreja? É isso aí. Vou fazer o que vou ficar em casa, pelo menos eu tenho mais caráter do que fulano, do que ciclano. Tem mais caráter, já é do sofisma. Porque não se fala de caráter, se fala de buscar a Deus. Não é isso que as pessoas dizem? Então ela diz, eu tenho mais caráter porque fulano, ele está na igreja e vive, pelo amor de Deus, a gente vai para a igreja, a gente busca o Senhor porque necessitamos. Não é porque ele veio para aqueles que são doentes, significa, no original, aqueles que necessitam da cura. Não veio para os são, para aqueles que não necessitam. E se você é necessitado de Deus, é um conselho que eu te dou. Não deixa esse sofisma entrar no seu coração. Olha outro, de projeção. A tendência de culpar o próximo por causa do fracasso próprio. A gente tem essa mania de criar esse sofisma dentro de nós. Exemplo, não vou mais à igreja porque meu vizinho é crente, mas é mentiroso. É crente, mas é mentiroso. Uma projeção. Ele não vai para a igreja porque ele projetou a sua fé no vizinho. Ele projetou sua fé no pastor. Ele projetou a sua fé no irmão. Um espírito de projeção, de engano, que encontrou um sofisma tão bom, que traz dentro dele uma projeção para defender o porquê ele não está indo para a igreja. O porquê ele não busca Deus. O porquê ele não lê a palavra.
O porquê ele não faz isso ou não faz aquilo. Então ele procura projetar isso em alguma coisa ou em alguém. Isso é perigoso. O inimigo ele tem trabalhado assim, tem atingido muitas almas, ele tem derrubado muita gente na fé, ele tem destruído aquilo que Deus constrói na sua vida. Cuidado com esses sofismas. Sofisma é uma justificativa provisória que a mente cria para tentar sair de uma situação não favorável. É isso que é o sofisma. Algo provisório que eu crio para me sair. Ah, se o pastor pergunta, se o irmão pergunta, se alguém pergunta, cadê o irmão, cadê fulano? Foi a mesma coisa que Caim fez no começo. Quando Deus perguntou, cadê Abel? Aí para se sair, eu sou guardador do meu irmão, por acaso? Parece até verdadeiro, porque não é para ele guardar o irmão mesmo. Aí Deus disse, o sangue de Caim clama. De Caim não, de Abel, desculpa. Clama. Olha que interessante. Então a gente tem que começar a entender isso, porque o inimigo ele trabalha isso. O nosso cérebro ele procura desesperadamente uma saída inteligente. Ele sempre faz isso, nós sempre fazemos isso, uma saída inteligente, mas como surpreendido não consegue raciocinar devidamente e acaba dando desculpas farrapadas. Ele começa a dar desculpas farrapadas. É assim que a gente está fazendo, é assim que tem acontecido. Eu pegando vários exemplos aqui, porque eu como estou pregando para pessoas que estão me ouvindo do outro lado, espero que estejam me ouvindo. Veja só, não fui à igreja porque eu estou sem dinheiro para gasolina. Aí a gente, várias vezes já aconteceu, eu perguntar para o irmão ou alguém, por que tu não foi na igreja? Pastor, eu estava sem dinheiro da gasolina, deu para ir. Quando eu cheguei na esquina, eu tinha passado com o carro lá na outra esquina. A pessoa, na verdade, ela está apenas trazendo argumento para dar uma desculpa. Isso é sofisma. Não precisa disso. Assuma a verdade e diga, eu não fui porque não deu para ir. Não quis ir. Simples assim. Tiago 3,14 diz o seguinte, não mintas contra a verdade. Não mintas contra a verdade. Porque Deus, Ele vê essas coisas. Então a nossa fé ela tem esse problema, né? A gente tem isso, de lutar contra esses sofismas que têm destruído a nossa vida. E são muitos os sofismas, mas é muita coisa que a gente tem que entender. Caso contrário, a gente vai se perder no meio de muitas ações que são contrárias à fé, que são contrárias àquilo que Deus está fazendo na nossa vida. O Senhor está nos libertando, o Senhor está levando a gente mais adiante, o Senhor está construindo em nós um mecanismo de fé, de verdade, solidificando. Hoje eu postei no Face algo interessante que eu disse o seguinte, a natureza da fé, o que é a fé? Né? A fé é um sistema relacional, é como se que nos leva a um aprofundamento com Deus. A fé é para que a gente creia que ela existe, não para conquistar algo. Então eu comecei a explicar isso no Face hoje, falando. E aí é como se fosse, meu amor, a comparação de um casamento. Quando eu me casei com você, no dia que a gente se apresentou diante do altar, eu fiz meus votos. E esses votos estabelecidos para que eu possa, na minha esposa e ela comigo, dar continuidade de uma forma profunda no nosso relacionamento. Por que que muita gente tem perdido a fé? Porque não tem aprofundado os relacionamentos com Deus que busca se relacionar. E aí tem perdido a fé. E a gente não está entendendo isso, e a gente vê muitas pessoas sendo abaladas na fé. Mas são muitas, não são poucas. E infelizmente eu vejo isso acontecer dioturnamente. Agora entenda, por favor, que se eu não compreender isso, eu vou caminhar no engano. O que move essas pessoas é o desejo de encontrar na fé uma forma de anestesiar a sua ansiedade e não um relacionamento com Deus.
Meu Deus, eu estou passando por isso. Aí começa a pedir a Deus, por causa da ansiedade que ela está tendo. Ela não está vendo uma resposta, ela não está vendo o sobrenatural de Deus, e aí ela não consegue enxergar a Deus no propósito, no objetivo, no que está acontecendo. Então ela começa a anestesiar a sua vida. E ela usa muito da fé para anestesiar a sua vida. E o inimigo tem trabalhado muito nisso, anestesiando pessoas, em vez de encarar as verdades. Em vez de encarar as realidades. E aí as pessoas, elas estão caminhando sem convicções, sem responsabilidades. É isso que tem acontecido. Em frente a tantos problemas, sofrimentos, a vida, a gente vê o engano que as pessoas estão fazendo. Pastores enganando, né? Hoje a gente estava discutindo sobre isso, usurpando da fé de irmãos, pessoas usurpando da fé. Eu espero que seja por não conhecimento, que eu duvido muito, mas eu vejo que Deus, ele vai operar sobre tudo isso. Vai chegar o dia de tudo. Então o que é que eu tenho que fazer? O primeiro passo, reconhecer um sofisma. Eu tenho que reconhecer um sofisma. O que é um sofisma na minha vida? Para evitar cair no engano. E para evitar cair no engano e conhecer um sofisma bíblico de Deus, eu tenho que entender quem é Deus. Eu tenho que entender o que Deus fala. Eu tenho que conhecer a Deus. Eu tenho que conhecer a sua verdade. Eu tenho que conhecer o que a Bíblia diz realmente sobre um assunto. O que realmente está sendo tratado. O que realmente está sendo dito. Porque senão vão pegar e iludir você e o seu coração. E o pior, vai aumentando o sofisma dentro de nós, vai convertendo dentro de nós muralhas, que vai trazendo para nós altivez e convicção de que é certo, e daqui a pouco a verdade de Deus não entra mais em nós. Esse é o grande problema. Por isso que Deus diz que tem que anular o sofisma. E só anula o sofisma conhecendo a verdade. Só anula o sofisma conhecendo de fato quem é Deus. O que está sendo analisado. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu tenho visto que muitas pessoas estão ficando doentes na sua fé. Muitas pessoas. Quer ver? Eu vou te dar aqui. O que é que o sofisma procura fazer na nossa vida? Vou te dizer. Destruir a ordem das coisas. Presta atenção se você já ouviu isso. Olha para mim. Estou de olho em você e você está de olho em mim. Presta atenção. Se alguém está doente, olha o que as pessoas falam. Se alguém está doente, não tem fé. Se está sem dinheiro, há algo de errado. Dessa forma, a fé tornou-se algo a ser conquistado. Quem tem fé é curado. Quem não tem, continua doente. Então quem está doente é porque não tem fé? Então isso entra dentro de nós. Ah, meu irmão, você não creu, então não recebe o milagre. Não recebe a cura, porque você não creu. E a fé não é para receber algo, a fé é para saber quem Ele é. Porque sabendo quem Ele é, temos a convicção do que somos e vamos receber. Então as pessoas têm destruído isso. Onde é que está o sofisma? É que a fé cura, presta atenção, sofisma é que a fé cura, quando na realidade a cura é realizada por Jesus e não pela sua fé. É Jesus quem faz a cura. Esse é o sofisma. Então isso tem acontecido muito na vida das pessoas. É uma fé sem sentido, é uma fé que busca seus desejos próprios, mas nunca de se relacionar com Deus. É necessário crer que Ele existe, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. É necessário saber que Ele existe. Veja só, a fé fala sobre isso. Se eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é galardoador. E eu não busco a cura, eu busco o Senhor da cura, porque automaticamente eu estarei firme e seguro com a cura ou sem a cura, porque eu sei quem tenho crido e quem tenho buscado.
Esse é o grande desafio que eu e você temos que enfrentar. Temos que destruir e anular de dentro da nossa mente essas mensagens. Mensagens de autoajuda que a gente vê. O foco sempre é o homem. O homem é o coitadinho, o homem é isso, o homem ele tem que buscar o melhor para a sua vida, o homem buscando sempre essa mensagem de autoajuda. O que pode fazer para si mesmo, o seu potencial. Para tanto basta repetir frases que muitos têm ensinado, ler passos práticos, 7 passos para alcançar o milagre, 7 passos para isso, pelo amor de Deus. Para conhecer o milagre, para conhecer a vitória, para conhecer os segredos de Deus. Tudo isso é sofisma. Onde é que reside o sofisma? No fato de que o potencial passa a ser no homem em vez de ser em Deus. Potencial não vem de ti, vem de Deus. E quando a gente começa a falar que o homem é importante, que o homem isso, que o homem aquilo, que o homem, centralizamos o homem, então a gente descentraliza Deus da nossa vida. E tiramos a dependência de Deus e começamos a ter altivez. Por causa de algumas coisas que a gente criou e conhecemos. Se a gente não anular o sofisma na nossa vida, a gente vai passar por muitas lutas. E existem muitos sofistas por aí. Muitas pessoas que são sofistas, ou seja, são pessoas, são indivíduos que desenvolveram argumentos verbais com o intuito de enganar. Nós temos que vencer esses opositores, como Paulo diz aqui. Vençam os opositores. Vençam pela fé que vocês têm. Vençam a dúvida, vençam o medo, vençam a angústia, vençam, porque você tem que saber em quem você tem crido. Isso é defender uma verdade. Isso é defender quem somos. Quer ver um sofisma? Você confia no médico que foi aprovado com a média 5 no vestibular? Confia, amor? As pessoas colocam isso dentro da nossa cabeça. Tu confia nesse médico? Ele passou com 5, rapaz. Passou no vestibular. Cara, pelo amor de Deus. A questão aqui não é se o médico passou com 5 pontos. É saber, de fato, quem é o médico. Então as pessoas começam a colocar dentro de nós dúvidas. Aí outro sofisma, eu estou colocando sofisma do dia a dia para a gente entender. E não estou trazendo nem na Bíblia, eu estou trazendo do dia a dia. Presta atenção, é perigoso viajar em carro dirigido por mulher. As mulheres agora vão ficar com raiva de mim. Mas é um sofisma que as pessoas dizem. É perigoso viajar com mulher no volante. Isso é um sofisma. Por que sofisma? Porque é perigoso viajar de qualquer forma. Não é por causa da mulher. Porque é perigoso dirigir. É perigoso andar no mundo. É perigoso. Isso é perigoso e não a mulher. Então cria-se um sofisma para anular a mulher da direção. Isso é sofisma. Então a gente vai vendo isso para entrar no colapso e colocar a mulher como culpada. E a gente faz isso todos os dias com tudo. É isso que tem acontecido. A gente cria sofisma no consumismo. Quando a gente começa a buscar consumir muitas coisas. Quer ver? Saiu a geladeira. Vou olhar para a mulher aqui. Sai a geladeira, design lindo, maravilhoso, moderno, arrojado. Os vendedores sempre fazem isso. Quando você chega na loja. Cara, sua cara. Para tentar vender. É a coisa do futuro para a sua família. Mas a verdade é que o progresso não implica necessariamente em que aquela geladeira é melhor, porque a minha também gela. Você está me entendendo? Porque o papel da geladeira é gelar. Os outros incrementos. Então se cria um sofisma para enganar a gente entra para o consumismo. Cara, eu tenho que dar fim nessa aqui. Eu vou dar fim nela porque eu preciso daquela. Aí a gente faz isso com o celular, faz com o carro, faz com tudo que nós temos. Eu não estou dizendo que você não deve buscar o que é melhor, não é isso que eu estou falando para a sua vida. O que eu estou falando é que você não pode entrar
com o pensamento dos sofistas que tentam nos iludir. Então tenha cuidado e cautela com isso, de verdade. Porque é uma tentativa de persuadir com um argumento fraudulento e enganoso. Assim é a fé. Né? Esses dias eu no Face, a minha mulher me chamou a atenção, puxou minha orelha, eu fiquei com raiva umas 2 horas de tempo, mas passou. Porque eu estava muito debatendo no Face alguns assuntos, do que eu creio, do que eu acredito, do que eu vejo como fé. E automaticamente eu debatendo com algumas pessoas que eu conheço, que me conhecem a vida toda, 15, 20 anos. E aí no argumento que eu disse, o argumento era, eu me lembro nitidamente, cara, eu sei que existe a doença, ela é verídica, tem matado pessoas, mas eu também conheço pessoas que têm passado necessidade. Então quem puder ficar em casa, esses são os argumentos, que fique. Quem não puder, que oremos por elas para que ela possa trabalhar, sair segura, com toda a proteção e voltar com providências para o seu lar. Porque tem pessoas que estão passando por isso. Então entre isso, aí a pessoa entrou com o sofisma. Qual foi o sofisma que ela usou? Pessoa que eu amo muito de coração. Ela pegou e disse assim, pastor, não acredito, tantos anos que eu lhe conheço, o Senhor não é pela vida. Como é que o Senhor não preza pela vida? Olha que sofisma. Eu olhei para ela, minha filha, eu escrevi embaixo, cuidado com os sofismas. Sofisma não, diga sofisma. Porque eu sempre preservei pela vida, sempre preservei há 20 anos, até pela vida eterna das pessoas. Ensinando a moral, a ética, ensinando os bons costumes, ensinando como deve ser feito, ensinando o reino dos céus, ensinando que o Senhor está por vir. Em qualquer momento a gente vai ter que ir. Sempre o melhor. Como é que eu não sou pela vida? Então vem trazer sofisma porque não tem mais argumento e automaticamente tenta destruir, aniquilar a nossa vida. Porque as pessoas fazem isso. Então na sua fé é do mesmo jeito. Quando você diz para uma pessoa, eu creio que isso vai acontecer, não é porque vai acontecer, é porque eu creio naquele que pode fazer. Eu sei quem tem um crido. É assim que Paulo fala. Ele não está dizendo que está indo alcançar algo para dizer que tem fé, não. Ele sabe quem acredita. E porque ele sabe que acredita, ele avança. Cuidado com esse sofisma, porque muita gente está fazendo isso, em nome de Jesus, causando dúvidas no coração das pessoas. Eu quero concluir. Eu não sei que horas são, mas já estamos encerrando. Quero concluir, tá? Quero concluir dizendo para você, lute para que você mantenha a sua fé. Lute para tirar o medo, a dúvida, a ansiedade. Lute trazendo para dentro de vocês certezas e convicções de quem é Deus na sua vida. Não importa, como cristão, o que aconteça. Estamos na mão de Deus. Amém? Deus está comigo, está contigo, está conosco. Então creia nisso, de verdade. Não importa. Permaneça firme. Doente, mas firme. Sem dinheiro, mas firme e forte. Permaneça. Porque se não sofisma, vai inventar a ordem. Se alguém está sem dinheiro, tem alguma coisa errada. Não. Cuidado com isso. De verdade, cuidado. Tenha cautela. São argumentos que as pessoas usam, que um raciocínio concebido com o objetivo de produzir uma ilusão sobre uma verdade. Né? Sobre uma verdade. Nós, para quem não sabe, eu, minha filha, a gente foi... Passamos os dias em casa, ainda estamos nos recuperando de como é o nome? Sintomas que retratam o Covid. A médica da minha filha, que tem 6 anos, disse que provavelmente ela tinha Covid, né? Estava com sintomas, e eu também comecei a sentir esses sintomas, suspeita, né? A verdade é essa. E aí a gente precaveu, tomou os remédios, ela passou, a gente foi atrás, conseguimos, com maior luta, conseguimos, estamos melhorando, estamos passando por isso, mas não significa que por conta disso eu não tenha fé,
eu não acredito em Deus. Pelo contrário, eu sei quem Ele é. E mesmo que ainda fosse a hora de eu ir, eu tinha convicção de quem eu tenho servido. Então é mais ou menos isso que eu quero que você tenha certeza no seu coração. Estamos bem melhores já, né? Estamos aqui em isolamento, estamos em casa, mas melhores, tá? E não, a gente não fez teste, mas por precaução a gente está aqui, tomando todas as medidas cabíveis. Quando sai os meus outros 2 filhos, né, para comprar alguma coisa. Eu digo, volta logo, também estão de quarentena. Estão tudo chateado por conta disso, com raiva, né? Mas é necessário. Mas isso não anula a fé. Tá? Agora, tudo isso que eu estou dizendo vai ser difícil para muita gente. Por quê, pastor? Porque tem fortaleza dentro de si. Pessoas que estão acostumadas a agirem firmadas na dimensão de sentimentos. E não da razão de quem ele serve, de quem é Deus, de quem ele é. Então são geradas nos sentimentos. E aí essas pessoas vão demorar, vai passar algum tempo para mudar a dimensão do sentimento para a dimensão da fé. Vai demorar, filhão. Vai trazer angústia, medo, temor, pavor. É a mesma coisa quando Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos caminhando com Jesus, vendo os milagres, vendo que ele já tinha feito um milagre, tantas coisas, com medo. É fantasma. Dúvidas. Porque eles tinham na sua mente, ninguém pode andar sobre as águas. Verdade, ninguém pode andar sobre as águas, a não ser o Senhor dos Senhores, ao qual já tinha se revelado a eles. Incrível isso. Então a gente tem que entender isso. Então eu quero que você compreenda. Isso vai ser difícil para muitas pessoas. Isso porque suas mentes estão saturadas com sofismas humanos. Para essas pessoas vai levar algum tempo para renovar a sua mente, para anular os seus sofismas, para buscar a verdade, para compreender de fato o que é verdade e o que não é. Infelizmente eu vou falar algo. Alguns pastores, eu não vou citar nome, que é antiético, vendendo feijão para a cura do Covid. Outros pastores vendendo máscaras invisíveis para a cura do Covid, para não se contaminar. Outros pastores, pela fé, dizendo você pode se contaminar, porém, você pode sair que não vai se contaminar. Deixa eu te dizer, você vai se contaminar, se tocar onde está contaminado. O sol é para todos. Agora, se Deus quiser, se Ele quiser, Ele não é obrigado, mas se Ele quiser, Ele pode te livrar. Porque sua escolha foi você que fez. Então é isso, a gente tenta transferir a culpa para Deus e fazemos muito isso com carinho e ainda dizendo, se Deus quiser. Então o sofisma alimenta, eu quero encerrar com isso, o sofisma se alimenta, sabe de quê? Do nosso coração, dos nossos sentimentos. Se estamos fragilizados das nossas emoções, se estamos fragilizados, erramos, não acreditando. Por isso que Deus diz, enganoso é o coração do homem, porque ele consegue absorver mais a mentira do que a verdade. Eu queria que você entendesse isso hoje, em nome de Jesus, pois é isso que eu quero hoje trazer para você. Eu não quero que você deixe de acreditar ou perca a fé, ou tenha dúvida. Não, eu sei que você vai ter, se você não tem fé, a Bíblia diz, pede a Deus que Ele vai derramar, e pedir a Deus é você se relacionar com Ele. Vem Deus, me ajuda, e se relacionando com Ele, você vai aumentando em fé. Tá? Agora, deixa eu te dizer, a verdade que muitas das vezes não aceita é que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Isso é verdade ou é um sofismo? Sofismo. Porque na verdade, não é porque ninguém quer morrer, é porque quer viver eternamente.
Entendeu qual é a parada? É por isso que a gente tem que entender. Sofisma é isso. Né? E a gente vai encontrar muito sofisma. Eu vou dizer um sofisma, respeito, com todo carinho, óbvio, que eu vou falar aqui, com todo carinho e respeito. Tem uma oração que já orei muito, a oração no passado, né, a oração da Ave Maria. Quando diz assim: Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, seu vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando diz a segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, isso é um sofisma. Por quê? Criam-se meias verdades. Onde é as meias verdades? Vou ser muito claro. Como é que a criatura, que é Maria, que Deus fez, pode ser mãe do Criador, que é Deus? Sofisma. Amém? Então eu queria que você entendesse isso. Então, sofismas aparecem em todos os meios. Católicos, evangélicos, no meio da política, no meio do dia a dia, da família, porque sofisma, na verdade, são muitas mentiras contadas várias vezes para se tornar uma verdade. E aí os nossos pensamentos ficam cativos. Cativo porque criamos uma fortaleza e ficamos com raiva, se chateamos. Ah, não poderia fazer isso ou falar aquilo, filhão. Não tem nada. 1 Coríntios, 2 Coríntios 13 diz, não tem nada além da verdade, senão por ela mesma. Então é isso que a gente tem que entender. Por isso que a gente tem que levar... Presta, 2 Coríntios 10, versículo 5. E toda altivez se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, todo teu pensamento, todo teu coração a Deus. O que é levar a obediência a Deus? O que é levar a obediência a Deus? Se Deus está conosco, obedeça. Ele está conosco. Amém? Eu quero encerrar e te pedir, não fique fragilizado na fé. Não seja influenciado pelo espírito da dúvida de Janes e James. Mesmo que porque você viu falar em línguas, milagres e prodígios, muitos farão isso. Mas Deus vai dizer, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Então, não procure se fragilizar na fé. Pelo contrário, aumente a sua fé. Afaste-se até das pessoas que têm aparência de santidade, se for preciso, que nega a eficiência da verdade em Deus, criando meios para isso. Isso são sofismas. Então, para você sair disso, anular tudo isso, quando você quiser saber de uma verdade, busque-a. Vá na Bíblia. O que é que fala sobre amor, sobre salvação, o que de fato é. E você anula o sofisma, destrói as fortalezas, tira a tua altivez, leva cativo o teu pensamento e serás feliz para seguir em frente, determinado para uma grande conquista que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Alguma coisa, meu amor? Aviso que domingo será a nossa Santa Ceia. Né? E para que você prepare o seu vinho, o seu pão, para que possamos desfrutar desse momento de comunhão com o nosso Deus. Prepare uma mesa bonita. Né? Nós não vamos ter aquele jantar específico como a gente fez da outra vez. Mas a gente vai ter aquela mesa bonita, aquela mesa bem elaborada, com todo carinho, onde você vai se preparar para a Santa Ceia. Vinho, pão, para que você possa viver esse momento em família na sua casa. E mande fotos da sua mesa aí, linda, arrumada, para esse momento de comunhão com o nosso Pai. Então, domingo será a nossa Santa Ceia, não esqueçam disso. Eu quero agradecer a quem está nos ouvindo, e eu sei que você vai ver essa mensagem depois. Coloque ela no seu coração e derrube todos os sofismas, todas as mentiras que estão levando cativo o seu pensamento ao inferno e não a Deus. Porque Deus é contigo. Eu creio. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Não esqueça, domingo às 19h30 estaremos ceando. Prepara a tua mesa, porque vamos preparar a nossa aqui, toda a nossa família. Amém?
muito obrigado. Sábado de tem verdade. live dos jovens. Sábado tem a live dos jovens, ok? Tem algum recado aí, Biel? Alguma coisa? Algum No pedido? Instagram oração? não pediram oração não, nem nada, não anotei. Mas agora no Face vê aí, você tá aí. Eu estou aqui no Face, está o Hélice com a gente, está a Faraílde, Ângela, Deus te abençoe, Ângela. Que o Espírito Santo seja contigo e te guarde de todo mal, em nome de Jesus. Temos orado muito. Cássia, Ângela, todos que estão aí, Everton, Deus te abençoe. Val, cura, Márcio, Deus te abençoe, Márcio. Em nome de Jesus. Não, Edson, Everton. Tem algumas pessoas aqui. Aqui a Elza perguntando aqui. Tá bem aqui, ó? Não, só tá dizendo pra orar. Tia, eu quero muito ver meu primo. Vai lá, Gabriel. Não podem ver porque eles estão aqui do outro lado, estão sem camisa e não vão aparecer, tá? Mas já a gente manda... Não, é o filhinho da... Ora pelo filho também da Duda. Da Duda? Nasceu. Ah, tô chorando aqui. O filho da Duda nasceu, verdade. Vamos estar orando por ele, tá? Depois tu manda uma foto Eric pra Gabriel. mim. Ah, tá. Agora que eu entendi. Eu tô com mais depois que tá aparecendo. Que bênção. Amém. Novo primo, sou tio de novo, segundo grau, né? Tio ficando velho, mas tá bom. Deus abençoe, em nome de Jesus. Beijo, Elza, beijo, tio Badia, beijo, Dudinha, agora Duda, Eduardo é casada, mãe Duda. Deus abençoe a todos. Você que esteja conosco, deixa eu orar por você, pela sua casa. Deus, louvamos ao teu nome, damos graça ao teu Espírito Santo. Entra sobre esta casa, entra sobre esta família e faz, Espírito Santo, acontecer milagres, prodígios em nome de Jesus. Derruba todo sofisma, todo raciocínio que leva cativo os pensamentos ao inferno, para que possa ser restabelecido, destruindo todos esses argumentos destruidores de Satanás, para que esta pessoa creia, estejam seguras em nome de Jesus, porque o nosso Deus está conosco e acreditamos na sua divina proteção em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Tchau para vocês. Em nome de Jesus. Até a próxima. Até domingo, se Deus quiser. Se Deus quiser.